Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer estar com vocês meditando a Santa Liturgia da Palavra de hoje. A primeira leitura de hoje nos traz a graça para os gentios. Também os pagãos são chamados à salvação. E o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus como bom pastor, dando continuidade àquilo que nós vimos ontem na liturgia de ontem. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A primeira leitura de hoje nos traz refletir que também os pagãos são chamados, são convidados, também são predestinados para a salvação mediante a fé. Crer em Jesus, aceitar a sua proposta, buscar viver naquilo que ele propôs, ser batizado e receber a Santíssima Trindade, o dom do Espírito Santo. Na primeira leitura hoje, São Pedro é criticado pelos judeus porque ele estava comendo na casa dos gentios. E, estando ele comendo na casa dos gentios, disseram: tu comes na casa dos incircuncisos? Ou seja, aquela velha discussão que para ser cristão tinha que primeiro se converter ao judaísmo, ser circuncidado e só assim poderia ser cristão. E Pedro diz: como eu poderia negar o batismo? Como eu poderia negar a salvação para aqueles homens, se o próprio Senhor me deu a graça de ver uma cortina cheia de animais, onde dizia que era para eu matar e comer, e eu dizia que nada de impuro entraria na minha boca, e o Senhor disse para mim: não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Ou seja, aquela passagem vem dizer para nós, e também dizia de maneira muito forte a Pedro e à igreja primitiva, que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, poderiam ser salvos. Também para nós hoje, aqueles que não são católicos também podem ser salvos. Basta que o Senhor os chame na fé e eles queiram ser batizados, como aqueles quiseram, como aqueles gentios na primeira leitura de hoje quiseram. Então, meus amados irmãos, Jesus é o bom pastor e ele diz que tem muitas ovelhas que não fazem parte do seu redil, ou seja, os pagãos, aqueles que vivem em outras religiões, que não é o cristianismo, que não é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus os chama, cada um deles. Ouçamos o que o Evangelho nos diz hoje. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhece a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes apresentou esta parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhe dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, é exatamente isso. Jesus é o bom pastor. Os gentios que ouviram a pregação de Pedro e aceitaram Jesus como seu pastor, como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que os conduz às pastagens verdejantes, serão verdadeiramente salvos mediante a fé em Jesus e a prática das boas obras, ou seja, do guardar os mandamentos de Deus. Jeremias, o profeta Jeremias já advertia, ou melhor, Deus já advertia o povo dos falsos pastores por meio do profeta Jeremias no capítulo 23. Veja o que o Senhor dizia a respeito dos maus pastores. Ele sendo o pastor por excelência, ele sendo o verdadeiro pastor, veja a orientação que ele dava a respeito dos maus pastores. Ele diz assim: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Oráculo do Senhor. Por isso assim disse o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as expulsastes e não cuidastes dela. Eis que vos castigarei pela maldade de vossas ações. Oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas, de todas as trevas para as quais as disperseis, e as farei retornar às suas pastagens. Elas serão férteis e se multiplicarão. Estabelecerei pastores para elas, que as apacentarão. Elas terão mais medo, elas não terão mais medo, não terão pavor e não se perderão. Oráculo do Senhor Javé. Jeremias 23, do 1 ao 4. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, sendo Ele o bom pastor, Ele nos dá a graça de sermos conduzidos por Ele para as boas pastagens, para lugares onde a água é fresca, onde a pastagem é abundante, onde nós poderemos ser alimentados. O povo de Israel sofreu na mão de falsos pastores e foram dispersos, ou seja, sofreram os exílios, o exílio no Egito, o exílio na Babilônia. O sofrimento que se apoderou do povo de Israel foi muito grande por conta dos falsos pastores, por conta dos maus pastores que dispersaram as ovelhas, que fizeram as ovelhas entrar por caminhos de trevas. O Senhor diz que hoje Ele suscitará pastores que cuidarão verdadeiramente das suas ovelhas. Quem são eles? São os bispos da nossa igreja. Eles são, de fato, os pastores. Agora, isso não significa dizer que entre os pastores que estão dentro da igreja, os pastores que foram escolhidos por Jesus, não tenham, infelizmente, maus pastores, porque existe ainda maus pastores. Mas o pastor que conduz as ovelhas do verdadeiro e bom pastor que é Jesus, não falam de si mesmo, eles falam de Jesus. E no evangelho de hoje, Jesus diz que as ovelhas, as minhas ovelhas, conhecem a minha voz. Se você, meu amado irmão, está sendo conduzido por um pastor que tem te levado, que tem te proporcionado caminhos de destruição, medita direitinho. Jesus disse que as ovelhas conhecem a sua voz. Se essa voz do pastor é estranha, é diferente à voz do bom pastor que é Jesus, você pode simplesmente rejeitá-la. Porque a voz do pastor tem que estar em conformidade com a voz
do bom pastor que é Jesus. Por isso, a igreja tem a graça de transmitir para nós a verdadeira fé, a fé do Cristo. Por isso, o magistério da igreja, construído, formado pelos bispos da nossa igreja, tem a verdadeira fé. Se algum bispo, ou se algum padre, ou se algum diácono, ou se algum pregador tem pregado, tem anunciado, tem falado de alguma coisa diferente daquilo que está no depósito da fé, guardado mediante a proteção do magistério da igreja, esta pregação, este pastor deve ser rejeitado, meus amados irmãos. Porque aquilo que Pedro anunciou aos gentios foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Aquilo que Paulo anunciou aos gentios foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado, aonde está a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação. Se alguém apresenta para nós uma fé diferenciada daquilo que a igreja sempre anunciou e que tem recebido e que tem mantida guardada dos pastores no ministério da igreja, deve ser rejeitada. Existe aí muitas pregações que não condiz com a voz do pastor que está guardada no depósito da fé da igreja. Por exemplo, a teologia da prosperidade, aonde só é amado por Deus quem é próspero nessa terra. A teologia da libertação, aonde diz que existe uma luta de classe e que nós é que devemos um com os outros alcançar a nossa libertação, a nossa salvação. Por exemplo, a doutrina reencarnacionista que tem surgido, que nega a ressurreição, isso são vozes que não são da igreja, que não é dos pastores escolhidos por Deus, como está aqui em Jeremias, que não é a voz do bom pastor que é Jesus. E por isso, meus amados irmãos, tenhamos a graça em nós mesmos, dada por Jesus Cristo, de ouvir a sua voz. Se você é ovelha de Jesus, você ouve e compreende a voz de Jesus. E a voz de Jesus não é outra senão amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisto, ele diz que se resume todos os mandamentos. Então, meus amados irmãos, amemos a Jesus, amemos os nossos irmãos, amemos a igreja. E aí estaremos vivendo aquilo que é a voz do pastor. Qualquer outra voz que venha estranha de falsos pastores, renegue, rejeite e se sustente na fé da igreja católica, santa e apostólica, a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta o canal, compartilhe os vídeos, se inscreva também no canal, vamos evangelizar. Que a paz do bom pastor esteja sobre a sua vida nesse dia de hoje.